Muito bem, agora vamos para uma história extraordinária que aconteceu e que talvez vocês só vejam em detalhes aqui. A jovem iraquiana Yazidi Fawzia Amin Sido, de 21 anos, voltou a se encontrar com sua família no Iraque após ser resgatada na faixa de Gaza pelas forças de defesa de Israel. Produção, pode soltar o vídeo, depois a gente dá sequência ao roteiro. Essa moça foi sequestrada de sua casa em 2014, quando tinha apenas 11 anos, por terroristas do Estado Islâmico. Naquela época, eu, Felipe, escrevi um monte de artigos a respeito dessas execuções e desses sequestros que os terroristas do ISIS, né, como se fala a sigla em inglês, para o grupo terrorista Estado Islâmico, estavam fazendo. E havia uma passada de pano internacional por causa da complacência que a mídia tinha com as decisões de Barack Hussein Obama. E aí eu criticava o Obama pelas decisões a respeito de retirada de tropas de Iraque, etc. Depois ele chegou até a colocar a culpa em agências de inteligência que não teriam dado a informação correta sobre o avanço desses terroristas, e ficou tudo por aquilo mesmo, enquanto essa população foi dizimada e muitas pessoas foram sequestradas e eventualmente tornadas até escravas sexuais. Então a gente está vendo 10 anos depois as consequências. Quer dizer, Israel, nas suas reações militares contra grupos terroristas, acaba encontrando uma sequestrada de 10 anos atrás. Durante esses 10 anos ela foi levada para a Síria, onde foi comprada por um palestino apoiador do Estado Islâmico. Em seguida foi levada para a faixa de Gaza e obrigada a cuidar dos filhos de um palestino. Desse palestino, né? Uma das versões sobre o que aconteceu depois é de que o palestino retornou para a Síria e foi neutralizado em um ataque. E a sua família na faixa de Gaza então teria continuado mantendo a Fawzia como refém. Outra versão afirma que o palestino foi eliminado pelos ataques das FDI na faixa de Gaza. Que história, Dudu Teixeira, extraordinária. Quem quiser se aprofundar nos meus artigos, é só procurar ali no Google, mentiras de Obama sobre Iraque, o genocídio que o governo Obama deixou acontecer. Se vocês procurarem isso com o meu nome, Felipe Moura Brasil, era colunista na Veja, só colocar ali Felipe Moura Brasil, Veja, e essas palavras vocês vão encontrar. E a gente está vendo hoje a consequência daquilo que eu estava apontando lá na raiz. Duda? O Estado Islâmico, de todos esses grupos terroristas, acho que era um dos mais violentos, truculentos, mais bárbaros, né? Era daqueles que sacrificava as pessoas, né, com espada no pescoço, decapitação, filmava essas coisas. E outra coisa que o Estado Islâmico tinha era essa questão das escravas, né? Eles sequestravam mulheres e depois tinha feira de mulher em que eles vendiam essas mulheres como se fossem escravas mesmo no pleno século XXI. A Fawzia foi uma dessas meninas, imagina, sequestrada com apenas 11 anos. Nesse período o Estado Islâmico estava crescendo muito, ganhando território na Síria. Daí eles conseguem, derrotando o exército sírio e iraquiano, eles entram dentro do Iraque, com a ajuda também de muitas tribos árabes. Quem consegue conter eles, são os Estados Unidos, que bombardeiam a cidade de Erbil, mas, enfim, eles levam essa menina para a Síria e acaba indo parar na faixa de Gaza. Último intervalo na TV BMC. Muito bem, permanecemos ao vivo aqui no canal de YouTube de O Antagonista. Esse é o último intervalo do Papo Antagonista. A gente volta para encerrar com chave de ouro esse programa épico. Está dinâmico, está envolvente, a gente está cada vez mais adaptado a esse formato. Deixa eu ler algumas mensagens aqui do chat. Nossa, tem várias mensagens agora. O José Tadeu fala: Lula tá gagá, quem manda de fato na política externa brasileira é o Celso Amorim. O Moab Andrade fala: nossa diplomacia está uma vergonha, Oswaldo Aranha se revira no túmulo. O Rick fala: Israel suportou décadas de ataques com mísseis e atentados, chega um ponto em que é insuportável. Lamento profundamente pelos inocentes que sofrem nessa situação. Sofrem por causa dos grupos terroristas que resolvem atacar Israel, evidentemente despreocupados com as consequências, até porque alguns deles dizem que o sangue do próprio povo é importante na batalha. A gente viu os líderes do Hamas falando isso e exibiu aqui em vídeo no programa. A Marília Matos fala: quem melhor falou sobre a ONU foi Milei.
Aliás, nós mostramos aqui o discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, na ONU, e como ele contrastava com as narrativas do Lula. Tem até corte na nossa playlist do Papo Antagonista, do contraste de Lula e Milei na ONU. Basta procurar se você não assistiu. Duda, quer comentar alguma coisa? Bem lembrado o discurso do Milei, ele diz ali que, né, a ONU estava criando aquela Agenda 2030, mas que essa coisa meio climática acaba atrapalhando a liberdade, a vida e as propriedades das pessoas, né, a propriedade privada. E aí é bem uma ideia de que a ONU demais não é muito bom, né? O melhor é que a ONU seja mais contida e faça só o que precisa ser feito e não fique inventando coisa. Em relação ao Oswaldo Aranha, lembrei, eu estava pegando ontem um livro do Amos Oz, ele era um herói mesmo em Israel, né?